A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou a Patrícia Menezes e hoje venho trazer uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o que você tem em casa. Esse é o tema do vídeo. E para meditarmos nessa palavra, nós iremos ler no livro de 2 Reis, capítulo 4, e a partir do verso 1, que diz: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá, pedi emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando a que você for enchendo. Essa mensagem é uma mensagem linda, uma mensagem que nos traz fé e que nos traz esperança. A Bíblia vai nos falar sobre esta mulher que ficou viúva com 2 filhos. O seu marido morreu e deixou dívidas para serem pagas. Porém, ele não deixou recurso para que essa viúva quitasse a dívida deixada. E agora ela está sofrendo com a dor da perda, está vivendo a dor do luto por perder o seu marido e também sofrendo porque o credor do seu marido está batendo na sua porta dizendo: se você não me pagar a dívida que o seu marido deixou, eu vou levar os seus filhos como escravos. E agora essa mulher começa a se desesperar, começa a se encher de angústia, mas ela se lembra que o seu marido era aluno de profetas, que este homem, que o seu marido, ele servia a Deus. E ela se lembrou do profeta Eliseu, e ela foi até o homem de Deus para falar os seus problemas. Ela não foi até os vizinhos, ela não foi até a sua família. Ela foi até o homem de Deus para contar o seu problema, para lhe falar das suas dificuldades. E quando ela chega até Eliseu, ela vai falar para Eliseu o que estava acontecendo. Meu marido, teu servo, você sabe que ele temia Deus, ele era um homem de Deus, era um homem que dava testemunho. Agora, ele morreu e o credor dele quer levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu pergunta para ela: Como posso te ajudar? O que posso fazer por você? E ele diz para ela: O que você tem em casa? Aí ela pensa, porque ela não tinha nada em casa, e aí ela declara: Eu não tenho nada em casa, senão uma vasilha de azeite. Primeiro ela diz que não tem nada, mas depois ela se lembra que ela tem uma vasilha de azeite. E o profeta diz para ela: então você vai até os seus vizinhos e peça vasilhas, peça muitas vasilhas. E entra dentro da tua casa com os teus filhos, feche a porta e deixe a vasilha de azeite sobre os vasos, sobre as vasilhas, e aquelas que estiverem sendo cheias, você vai separando. Olha aqui, o profeta ele já lançou a profecia e já declarou como concretizada. Eliseu já declarou que o azeite que ela tinha seria o suficiente para encher todas as vasilhas que ela tinha em casa, porque ele declara para ela: você vai, e aí os vasos que você for enchendo, você vai separando. E aquela mulher tomou aquela palavra, ela não questionou, ela não ficou duvidando do profeta, mas ela ouviu a palavra que ela foi buscar, ela precisava de ajuda. Então ela pegou a palavra e executou a palavra do profeta. Ela foi para sua casa, foi até os seus vizinhos, pegou os seus filhos e começaram a pedir vasos e vasilhas emprestados. E os seus vizinhos lhe deram as vasilhas que foram solicitadas. E ela foi para sua casa
e ela entrou dentro da sua casa com seus filhos e fechou a porta como o profeta havia dito. Quando ela começou a deitar a botija de azeite sobre os vasos e o azeite começou a descer, começou a fluir, ela percebeu que o primeiro vaso encheu, mas o azeite que estava dentro da vasilha, da botija que ela estava colocando nas outras, não parava, não cessava. E ela começou a perceber que a palavra liberada pelo profeta Eliseu estava se cumprindo. E encheu um vaso, e encheu outro vaso, terceiro vaso, quarto vaso. E quando ela viu que pediu para os filhos dela, me traga mais vasos. E os filhos responderam, mãe, os vasos acabaram. Não tem mais vaso. Todas as vasilhas que nós pedimos emprestada para os nossos vizinhos estão cheias. Estão cheias. E então o azeite parou, diz a palavra do Senhor. Mas o azeite só parou quando as vasilhas que estavam vazias foram cheias. E esta mulher, quando ela concluiu a palavra na sua vida, na sua casa, ela foi até o profeta para falar o que havia acontecido, para testificar que Deus cumpriu a palavra do profeta na vida dela. E ele disse, vá, pague as suas dívidas, pague o que você deve e viva do resto com os seus filhos. Essa mulher, ela tem um cenário de vida totalmente transformado. Primeiro passo, ela foi buscar a Deus, representando aqui o profeta Eliseu. No momento da dor, no momento da angústia, no momento do desespero, no momento da incerteza, no momento que não havia mais esperança para esta mulher, ela foi buscar a orientação e ajuda de Deus, representando aqui o profeta Eliseu. Ela foi buscar a Deus para a solução dos seus problemas. Então, o primeiro passo é buscar a Deus. O segundo passo desta mulher é ouvir a orientação de Deus. Ela ouviu a orientação do profeta, ela creu na palavra que o profeta lançou. Ela creu na palavra de Deus. Ela buscou orientação, creu na palavra, mas ela não só creu, ela praticou a palavra. O terceiro passo para a vitória dessa mulher foi praticar a palavra. Então, ela busca, ela crê e ela pratica. Ela foi praticar. Ela, quando ouviu, ela foi para sua casa, não mais chorar, não mais se lamentar, mas praticar a palavra de Deus. Porque o inimigo estava para chegar na sua casa e levar os seus filhos. A palavra de Deus diz que ela pagou a sua dívida porque ela buscou a Deus, ouviu e praticou a palavra de Deus. E muitas das vezes nós ficamos olhando para o nosso cenário e ficamos nos perguntando, mas eu não tenho nada. Você tem alguma coisa, eu tenho alguma coisa. E o que nós temos é o suficiente para que Deus faça o milagre na nossa vida. Porque o Senhor não precisa de muito para operar. Deus, ele não precisa de muitas coisas. Deus não precisa disso porque Ele é poderoso para realizar todas as coisas. Ele cria, Ele faz surgir aonde não existe. Ele traz a existência daquilo que não existe. Então, o pouquinho que você tem, é nesse pouquinho que Deus, ele quer operar na sua vida. Mas nós temos que tomar a atitude que essa mulher tomou. Buscar ao Senhor, ouvir a sua palavra e praticar a sua palavra. E assim a promessa de Deus irá se cumprir na nossa vida. Quando nós ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus,
nós vamos ver o milagre do Senhor acontecendo na nossa vida. Essa mulher pagou as dívidas, ninguém mais foi bater na sua porta, ninguém mais foi ameaçá-la de levar os seus filhos, a vergonha da sua casa foi removida, a humilhação foi removida da sua casa, porque ela teve uma atitude. Ela não ficou sentada chorando, ela não ficou em casa sentada se lamentando, planejando o que iria fazer. Mas ela tomou uma decisão de fé. E muitas das vezes nós ficamos em casa e não tomamos uma atitude de fé. Muitas das vezes nós só ficamos em casa assistindo TV, ouvindo a palavra de Deus somente através dos meios de comunicações, mas não tomamos uma atitude de nos levantar e dizer, não, hoje eu vou à casa do Senhor, hoje eu vou buscar a presença de Deus, hoje Deus vai falar comigo através da sua palavra, através do profeta. Nós não tomamos essa ação e Deus, para agir na sua vida e na minha vida, nós precisamos ter uma atitude de nos levantar e buscar a sua face, e buscar a sua direção, e buscar a sua orientação, e crer na palavra de Deus e praticar, trazer a existência da palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida. É praticar aquela palavra. Não apenas deixar a Bíblia aberta num salmo e achar que vai resolver, que vai acontecer. Não vai acontecer. A palavra de Deus só vai acontecer na nossa vida quando nós tomarmos a atitude de praticar a palavra, de colocar em prática. Aí nós vamos ver resultado. Essa mulher praticou a palavra. Ela buscou, colocou em prática e Deus multiplicou o azeite. Ela viveu do resto. Ninguém mais foi bater na sua porta para incomodá-la, para perturbá-la. Não. Porque Deus fez multiplicar com o que ela tinha. O que você tem pode ser pouco, não tem problema. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e apresenta para Deus o que você tem. É com esse pouco que você tem é que Deus vai realizar o milagre. É com esse pouquinho de fé é que Deus vai realizar o milagre, apresenta para Ele. É com esse pouco de esperança é que Deus vai trabalhar na sua vida se você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e apresentar para Deus. É com esse pouquinho dinheiro que você tem na sua conta é que Deus vai fazer multiplicar. É com essa pouca saúde que se você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e mostrar para Deus aquilo que você tem, colocando a palavra em prática, é que Deus vai realizar o milagre na sua vida. É que Deus vai fazer superabundar na sua vida. Deus não precisa de muito para realizar. O que Deus precisa de nós é que nós tomamos atitude de nos levantarmos e praticarmos e obedecermos a sua palavra. Deus quer ver de nós perseverança. Deus quer ver de nós atitude e ousadia para que a obra, para que as promessas dele se realize nas nossas vidas. Aqui, esse credor representa a morte. A dívida representa o pecado. E esta viúva, esta mulher, representa a minha e a sua vida nos dias de hoje. E o profeta, esse azeite, esse profeta, representa Jesus Cristo. Adão, ele deixou uma dívida quando ele pecou lá no Éden. Adão morreu, mas a dívida permanece, que é o pecado sobre as nossas vidas. Nós estávamos condenados a ser escravos. Nós estávamos condenados à escravidão, porque nós tínhamos uma dívida que não poderia ser pago. Nós jamais teríamos condições de pagar a dívida. E o credor estava batendo na nossa porta para nos levar. Mas o Senhor Jesus veio e pagou toda a dívida que existia.
O nosso Senhor Jesus, Ele cravou a cédula na cruz do Calvário para nos salvar. E hoje, quando o credor bate na nossa porta, ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida, escrito: já foi pago na cruz do Calvário toda a dívida. E hoje nós somos livres, porque o Senhor Jesus Cristo já pagou toda a dívida. Você não deve nada para ninguém, você não deve nada para a morte, você não deve nada para o inferno, você não deve nada para Satanás, porque o Senhor já pagou a sua dívida. E a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. O inimigo não pode te condenar, porque o Senhor Jesus Cristo já te fez livre, já perdoou os seus pecados, já sarou as suas feridas e já lavou as suas vestes. Se nós buscarmos a presença de Deus, se nós entendermos e aceitarmos Jesus como nosso suficiente Salvador, Ele vem e nos purifica, Ele vem e nos lava, Ele vem e nos faz ser livre. Outrora éramos escravos do pecado, outrora nós tínhamos uma dívida impagável, mas o Senhor Jesus nos fez livre. Livre. E hoje você é livre. Você não é mais prisioneiro. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais devedor, porque o Senhor pagou toda a sua dívida. Meu amado e minha amada, obedeça a palavra de Deus. Obedeça, ouça a voz do Senhor e coloque em prática esta palavra que é viva, esta palavra que é vida, e ela vai trazer vida aonde a morte, na tua casa, na tua vida, na tua família. Esta palavra traz vida, vai fazer florescer, vai fazer frutificar, porque há poder na palavra de Deus. Não é só um livro qualquer que nós lemos, não. É o poder de Deus se manifestando na vida do ser humano, na vida do homem e na vida da mulher. Receba esta palavra nesse dia e que o Espírito Santo de Deus te fortaleça e te esclareça aquilo que ainda está oculto na tua mente, no teu coração, que esta palavra venha trazer luz para a tua vida, trazer direção para a tua vida, trazer a orientação que você precisa para tomar atitude e para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus, que esta palavra te fortifique nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por assistir até o final desse vídeo. Quero te desejar um ótimo dia, um beijo da minha alma para a sua alma e até o próximo vídeo.